Toda vez que o Bitcoin começa a subir, uma pergunta aparece como um vírus na cabeça das pessoas. Qual vai ser o topo deste ciclo? Eu já te adianto. Se você está me perguntando isso, talvez ainda esteja jogando o jogo errado. Mas calma, eu ainda vou dizer para você o preço em fiat, em moeda fiduciária que você tanto espera. Todo mundo quer saber, qual é o topo do Bitcoin nesse ciclo? Parece uma pergunta inocente, natural até. Afinal, estamos acostumados a medir tudo em real, em dólar, na nossa moeda estatal. Mas essa pergunta, por trás da aparência inocente, carrega uma prisão mental invisível. Ela mostra que você ainda mede o mundo com a régua do sistema fiduciário. E isso é simplesmente normal. Você não quer saber o preço do Bitcoin. Você quer saber quantos papéis podres ele vai valer antes do sistema mentir de novo para você. É como tentar prever quantas gotas vão caber num copo trincado antes dele estourar. E se eu te dissesse que a pergunta mais importante não é qual o topo, mas sim por que você ainda está medindo sua liberdade em uma moeda que apenas derrete? Veja bem, você compra Bitcoin não para saber quanto ele vai valer em reais. Você compra Bitcoin para fugir do real. Porque o real é uma pura ilusão, é uma mentira, é o truque sujo que o Estado usa para roubar você sem te apontar uma arma. A inflação é o imposto invisível, a desvalorização da moeda é o roubo institucionalizado. Então, quando alguém me pergunta qual o topo do Bitcoin, eu respondo com uma outra pergunta. Qual que é o fundo do real? Porque Bitcoin é escasso, é limitado, é matemático. Já o real simplesmente não tem fundo. O dólar não tem limite. O euro nem se fala. Então, você quer saber até onde o Bitcoin pode subir? Olhe ao seu redor. Pergunte à Argentina, pergunte ao Líbano, pergunte à Venezuela. Bitcoin não sobe, é a régua que está afundando. E enquanto você medir tudo com uma régua podre, você vai continuar achando que o Bitcoin é volátil. O Bitcoin não é volátil, ele é o único ativo estável nesse manicômio monetário que a gente chama de mundo moderno. O problema é que você ainda está preso no mindset fiat. E se você não mudar isso, vai vender no primeiro topo e nunca mais vai conseguir voltar. Porque enquanto você procura o momento perfeito para vender, tem gente acumulando satoshis e se libertando do sistema. E você sabe o que é mais irônico? É que quando o Bitcoin realmente chegar no topo, seja lá o que isso significa para você, talvez ele já nem seja mais medido em moeda fiduciária. Talvez a pergunta não seja mais quanto vale um Bitcoin, mas sim quantos satoshis você precisa para viver com dignidade. Esse é o verdadeiro topo, quando a fiat se torna totalmente irrelevante. E é para esse mundo que a gente está indo, com ou sem você. A cada ciclo, surgem os profetas dos gráficos. É o cara da média móvel de 200 dias, o outro da curva logarítmica, o do RSI, os gênios dos fractais místicos que nunca falharam desde 2013, e todos eles se apresentam como se tivessem descoberto a matemática sagrada que revela o futuro. Mas deixa eu te contar uma verdade que ninguém gosta de ouvir. Esses gráficos são todos baseados em um dado corrompido, o preço em moeda fiduciária. O gráfico do Bitcoin em dólares é como medir um foguete subindo, com uma fita métrica que está se derretendo. Porque o dólar não é uma referência estável, ela é uma régua que muda de tamanho todos os dias. O gráfico pode até parecer bonito, mas a base é completamente podre. E tudo aquilo que é construído sobre uma base podre, uma hora, desmorona completamente. O preço em fiat não diz nada sobre o valor do Bitcoin, ele só reflete a velocidade com que o sistema tradicional está ruindo. E você aí, tentando encontrar o topo numa planilha. Isso não é análise, isso é desespero travestido de técnica. E é por isso que a maior parte das pessoas erra. Elas veem o gráfico subindo, acham que é o topo e simplesmente vendem, e ficam de fora. Quando voltam, o preço já triplicou, e aí compram no topo real novamente. E depois culpam o Bitcoin pela própria ignorância. Mas o Bitcoin nunca prometeu enriquecer ninguém. O que ele prometeu foi não ser inflacionado. O que ele oferece é liberdade, soberania e uma matemática inquebrável. Você quer multiplicar reais? Investe em pirâmide. Você quer preservar a energia ao longo do tempo? Acumule satoshis. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo você para de olhar gráfico e começa a olhar para a realidade. A realidade é que governos estão quebrando, bancos centrais estão desesperados, dívidas públicas explodindo, famílias perdendo o poder de compra. E aí vem um ativo que funciona 24/7, sem banco, sem estado, sem imprimir mais. E você quer mesmo ficar tentando acertar o topo?
Topo de quê, meu amigo? Do caos? Do fim do sistema? O topo do Bitcoin não é um ponto no gráfico. É o momento que você percebe que não quer mais sair dele, que você não quer mais voltar para o sistema fiduciário, porque lá fora tem inflação, tem censura, confisco e dívida eterna. Dentro do Bitcoin, dentro do protocolo do Bitcoin, tem 21 milhões de unidades inteiras, e cada satoshi é um grito de liberdade. O gráfico deixa para os desesperados. Existe uma frase que deveria ser tatuada na mente de todo bitcoinheiro: Bitcoin é fixo, fiat é infinito. Não é uma metáfora, é literal. O Bitcoin tem 21 milhões de unidades, e isso nunca vai mudar. Já o real, já o dólar, esses são moedas inflacionárias, que dependem da impressão constante para continuar existindo. Você aí sabe o que significa M2? É a base monetária de um país. E sabe o que ela faz? Ela simplesmente cresce. Cresce todo ano, cresce todo mês, cresce toda vez que o governo entra em colapso e precisa inventar dinheiro para tampar buraco. E aí vem você, com sua calculadora, tentando estimar o topo do Bitcoin. Mas como você vai estimar o valor de algo fixo em algo que é expandido indefinitivamente? É simplesmente impossível. É como tentar medir a altura de uma montanha com uma fita elástica. O que está subindo? O Bitcoin? Ou a régua que está esticando sem parar? O topo do Bitcoin em fiat é o fundo da confiança do dinheiro estatal. E deixa eu te contar uma coisa aqui. Essa confiança está evaporando. Bancos quebrando, estados falindo, dívidas impagáveis, previdências colapsando. Quando o povo perder totalmente a fé no sistema fiduciário, não haverá teto. Não vai importar se o gráfico está 100 mil, 500 mil ou 5 milhões. Vai importar quantos satoshis você acumulou enquanto havia tempo. Porque a moeda fiduciária não vai acabar como um castelo que desaba. Ela vai acabar como uma represa que acaba de estourar. Simplesmente, de repente. De um dia para o outro, sua poupança não compra mais comida. Seu salário não paga mais o aluguel. E você percebe que passou a vida inteira guardando uma moeda que o próprio governo já sabia que ia ruir. Então me pergunta: Dog, o Bitcoin vai chegar a quanto nesse ciclo? Então eu te respondo: o quanto for necessário até o sistema fiduciário explodir de vez. E eu ainda te falo mais. Minha opinião pessoal é que ele vai bater $600 mil. E se eu estiver errado, pouco me importa, porque eu não tô aqui para prever cotação. Tô aqui para abrir os olhos de quem ainda acha que o preço em fiat é objetivo. O preço do Bitcoin em fiat só sobe porque a base monetária do mundo está sendo inflada, como um balão prestes a estourar. E quem acha que isso vai parar, tá vivendo simplesmente uma fantasia. A pergunta não é se o Bitcoin vai subir. A pergunta é: quanto tempo ainda falta até a moeda fiduciária deixar de existir? Muita gente ainda acha que o Bitcoin é valioso porque ele sobe de preço, mas isso é olhar pela lente errada. Bitcoin não é valioso porque custa caro. Ele custa caro porque é valioso. E ele é valioso por uma razão simples, porque ele é a única forma de armazenar riqueza que não pode ser confiscada, inflacionada, censurada ou adulterada. Ponto. Nenhum imóvel pode te oferecer isso, nenhuma ação de empresa te dá isso, nenhuma conta bancária, nenhum ouro, nenhum fundo de investimento. Tudo que existe no sistema tradicional pode ser congelado, bloqueado, taxado, expropriado ou até mesmo diluído. O Bitcoin não. Você pode estar na Venezuela, no Canadá, na China, no Brasil. Se você detém suas chaves privadas, ninguém pode tocar nos seus satoshis, nem mesmo com a força de um exército. Isso nunca existiu na história humana. Nunca tivemos um ativo assim, portátil, escasso, digital, incensurável, totalmente inconfiscável. Você pode atravessar uma fronteira com 10 milhões de reais no bolso sem ninguém saber. Você pode manter sua aposentadoria em 12 palavras memorizadas. O Bitcoin não te promete riqueza, ele te promete soberania. A verdadeira função do Bitcoin não é te fazer ficar rico, é impedir que o Estado te deixe pobre. É um escudo, uma linha de defesa contra a engenharia financeira que rouba o seu tempo todos os dias sem você ao menos perceber. Agora me diz, quantos reais você precisa ter para sobreviver com dignidade? Resposta: infinitos, porque eles se desvalorizam. E quantos satoshis? Cada vez menos, porque eles se valorizam com o tempo. A régua inverte. É por isso que o topo real é quando você para de dizer: tenho um Bitcoin que vale tantos mil reais, e começa a dizer: tenho um Bitcoin que garante minha liberdade, meu futuro e a minha dignidade. Isso sim é riqueza de verdade. Porque você não está mais preso a um número que muda toda hora. Você está ancorado numa base sólida. Uma rede que não mente, um código que não cede, um protocolo que não tem partido político.
E a partir do momento em que isso entrar na sua mente, você para de tentar cravar topos e começa a cravar metas em satoshis. Quantos satoshis eu preciso para viver em 5 anos? Quantos satoshis eu quero deixar para os meus filhos? Quantos satoshis garante minha fuga se tudo der errado? Percebeu a diferença? Um vive tentando bater o mercado, o outro está se blindando da guerra invisível que é viver num sistema projetado para tirar tudo de você. O topo não é onde você vende, o topo é onde você desperta, onde você entende que valor não vem de fora, vem da sua capacidade de manter o que é seu, mesmo quando tudo ao seu redor está colapsando. E nesse jogo, o Bitcoin não é só uma moeda, é uma armadura mental, uma defesa espiritual contra o parasitismo estatal. E quem chega nesse estado, simplesmente já venceu. Bitcoinheiros, é isso. Topo em Fiat não existe, uma vez que Bitcoin não possui topo, assim como Fiat não possui fundo. São grandezas inversamente proporcionais. Não existe topo no Bitcoin. Aprenda a armazenar a sua energia monetária onde realmente vale a pena, onde você não pode ser diluído, onde você não pode ser confiscado, onde você pode ter controle total dos seus fundos e conseguir utilizá-los sem a permissão de ninguém. Links para adquirir Bitcoin com privacidade estamos aí na descrição. Spike to Spike, valor mínimo de R$500, Cachorro Nervoso mínimo de 300, Satisfaction mínimo de R$10, você já consegue estar adquirindo aí os seus Bitcoins. Esse vídeo aqui já se estendeu bastante para não ficar muito grande. Eu vou finalizar por aqui. Link para mentoria também está aí. Clicando você vai ser redirecionado para o meu blog e lá tem todas as informações para você adquirir a minha mentoria. Bitcoinheiros, é isso. Acumule satoshis e não papelzinho que pode ser impresso. Valeu, tamo junto e estude Bitcoin.